Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Professor Orlando Costa aqui falando de administração geral. E hoje, como eu falei no vídeo passado, nós vamos trazer aqui algumas questões falando sobre os níveis da administração, planejamento estratégico, tático e operacional. 3 questõezinhas aqui que eu separei para você, para que a gente entenda como esse assunto é cobrado numa prova de concurso. Como você vai ver que é bem tranquilo para você acertar, basta um pouco de atenção, não é? E você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então vamos lá, vamos para as questões, vamos entender como isso vai ser cobrado na sua prova. Então olha só, nós estávamos falando aqui na aula passada, não é, sobre os níveis de atuação da administração, os níveis que são o estratégico, tático, operacional. Relembrando aqui para você que não viu, se você não viu o vídeo passado, está aqui na tela, em algum local vai aparecer, você pode clicar, voltar na aula e a gente falou sobre esse assunto, né, para trazer hoje essas questões aqui. Mas dando uma pequena recapitulada no tema, o nível estratégico nós temos aí, né, uma abordagem global da organização, os objetivos globais, foco no longo prazo, orientação ampla e abrangente, né? É onde traça as diretrizes, a missão, visão e os valores da organização. O nível tático, aqui nós estamos pensando em um foco de médio prazo, nos objetivos e enfoques departamentais. E no nível operacional, nós estamos pensando aqui nos detalhamentos, nas tarefas da organização isoladamente, né? Pensando aqui nos objetivos específicos de execução e o foco aqui sempre no curto prazo, tá certo? Só que uma relembrada bem básica, a gente já fez essa aula. Repito, se você ainda não viu essa aula, volte no vídeo anterior, assista, que você não tem por que não assistir, tá bom? Então vamos partir para as questões agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tema em questões de prova. Vamos lá então. Olha lá, pessoal, como isso cai em prova, como é que isso vai cair na sua prova. Então vamos ver aqui, ó. Primeira questão que eu trouxe é uma questão aqui do Conselho Federal de Medicina, um concurso para cargo de assistente administrativo, portanto, um cargo de nível médio, né? E essa prova foi realizada aí no ano 2018. Então vamos à questão. A questão diz o seguinte: é correto afirmar que o planejamento operacional, né? Letra A, envolve a criação de objetivos amplos e de longo prazo? Olha aqui, né? Eu falei para você prestar bastante atenção nessa questão do prazo, né? Longo prazo, médio prazo, curto prazo é cobrado bastante. Está aí já na primeira questão, na primeira alternativa, está aparecendo aí esse ponto aí importante. Então, quando a gente fala do planejamento operacional, nós estamos falando em um objetivo envolve a criação de objetivos a serem alcançados no longo prazo, né? Não, por quê? Porque o longo prazo ele se refere aos planejamentos estratégicos, né? No planejamento operacional nós estamos pensando aqui em algo que é de curto prazo, e no tático nós estamos pensando em algo que é médio prazo. Portanto, a alternativa A fala de longo prazo para planejamento operacional. Isso não é verdade, porque isso é do planejamento estratégico e não do operacional. Portanto, a alternativa A está errada, tá? A alternativa A está errada. A alternativa B diz o seguinte: o planejamento operacional cria padrões, métodos, políticas e procedimentos específicos que são adotados em áreas funcionais da organização. E aí, o que é que você acha dessa letra B? Vamos passar para as outras alternativas, depois a gente pensa um pouquinho mais sobre ela, tá? A letra C. Constitui um processo de decisão para cumprir objetivos organizacionais. Olha só, quando a gente fala em objetivos organizacionais, nós estamos falando em que nível da organização, né? Objetivos organizacionais dizem respeito, pessoal, ao nível estratégico. Portanto, é o planejamento estratégico que
traça os objetivos, que define quais são os objetivos organizacionais. Porque é o nível estratégico que pensa a organização como um todo, objetivos globais, objetivos gerais, objetivos organizacionais, tudo isso está ligado ao nível estratégico, portanto ao planejamento estratégico. Então a alternativa C aqui também está equivocada, está errada, por falar que o planejamento operacional, né, cumpre os objetivos organizacionais, quando na verdade não é, tá bom? A letra D diz que o planejamento operacional apoia a implantação de planos estratégicos e inicia a abordagem dos temas de coordenação e alocação de recursos dentro da organização. Olha só, pessoal, essa alternativa D, ela é muito bacana, muito bem feita. Olha só, vamos lá. Quando a gente fala, né, essa alternativa aqui, ela vai tentar te confundir bastante, porque quando ela fala, olha, apoia a implantação de planos estratégicos, de cara o candidato já vai pensar, bom, então isso daqui é planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico. Tá certo que você não ia errar porque ele está pedindo o operacional, né? Mas é importante a gente frisar aqui esse ponto, né? Você pode estar pensando que a D está falando de planejamento estratégico e não é. Olha só, apoia a implantação de planos estratégicos e inicia a abordagem dos temas de coordenação e alocação de recursos dentro da organização. Quando eu falo que ela apoia a implantação de planos estratégicos, se ela dá apoio, então ela não é do nível estratégico. Aqui a gente está falando do nível tático. Olha só, inicia a abordagem dos temas de coordenação e alocação de recursos dentro da organização. Quando eu falo de coordenação, quando eu falo de alocação de recursos, eu saí do estratégico e vim para o tático, tá? Por quê, pessoal? Porque o estratégico traça lá os seus objetivos globais, traça lá as estratégias da empresa, traça lá os seus planos de longo prazo, tá? Que envolvem toda a organização. E a partir desse planejamento estratégico é que nasce o planejamento tático, tá? Então o tático é que vai pegar aquilo que foi definido lá no estratégico e vai transformar aquilo em realidade. E vai materializar aquele planejamento estratégico. De que forma? Coordenando e alocando os recursos necessários para que o planejamento estratégico possa de fato se materializar. Tá bom? Então aqui na alternativa D, eu estou falando do nível do planejamento tático, certo? Não é do planejamento estratégico. Então, como a gente está querendo saber sobre o que é o planejamento operacional, a letra D também não tá certa, né? Não é o gabarito, está errado também. A letra E fala o seguinte: o planejamento operacional representa a finalidade e a razão de existência de uma organização. Isso é verdade? Quando a gente fala no planejamento operacional, nós estamos pensando aqui na razão da existência de uma organização? Não. Quem pensa na razão da existência de uma organização, aqui a gente está falando da missão. O que é a razão da existência de uma organização? É a sua missão. E quem é que define a missão de uma organização? É o operacional? Não, o operacional lida com tarefas, né, pessoal? Com tarefas rotineiras da organização, com atividade fim. Quem pensa na missão da organização, quem pensa na razão da sua existência, é o pessoal lá do topo da organização. É o cérebro da empresa, é a cabeça pensante daquela organização, portanto, é o nível estratégico e não o operacional. Bom, e qual é o gabarito da questão então? Vamos voltar então lá para a letra B, né, que a gente ficou de retornar a ela, né? Então na letra B, pessoal, fala o seguinte, ó, cria padrões, métodos, políticas e procedimentos específicos que são adotados em áreas funcionais da organização. Correta questão. A letra B, então, é o gabarito da nossa questão, porque cria padrões, métodos, políticas e procedimentos específicos que são adotados em áreas funcionais, ou seja, em áreas, né, que vão ali desempenhar a atividade específica, a atividade fim de uma organização. Portanto, está aí o gabarito da questão letra B. Beleza? Letra B.
O que é que você achou dessa questão? Você acertou de primeira aí o gabarito? Como é que você analisou as alternativas propostas aí? Comente aí embaixo pra gente. Vamos então para a segunda questão. Para a segunda questão que eu trouxe aqui. Como isso cai em prova, né? E aqui a gente tem a nossa questãozinha da banca AOCP, uma banca muito conhecida aí para os concurseiros, né, que prestam concurso para as áreas administrativas. A banca AOCP é uma banca bastante recorrente aí nos concursos públicos, tá? Da AGESAN, que é uma agência lá do Rio Grande do Norte, cargo de assistente administrativo também de nível médio do ano 2022, então portanto uma questão bastante recente. Então vamos lá, a questão diz o seguinte: as organizações contemporâneas atuam em ambientes cada vez mais dinâmicos, complexos e competitivos. Nesse contexto, para sobreviver, as organizações precisam de um planejamento. Em relação ao planejamento estratégico, assinale a alternativa correta. Então agora nós estamos querendo saber sobre o planejamento estratégico, é isso que o examinador quer saber de você, né? Alternativa correta. Então vamos para a letra A. Uma das vantagens do planejamento é proporcionar senso de direção, pois especifica um rumo para a organização. Parece que já temos o gabarito aí na primeira alternativa. Claro, né, pessoal? O planejamento ele existe justamente para isso, para proporcionar um senso de direção. Eu planejo, né, para ter um caminho, né, para saber o caminho que eu quero traçar, para que eu não transite aí nos caminhos daquela organização de forma improvisada, né? Então o planejamento ele serve para proporcionar esse senso de direção, né? Para dar um rumo àquela organização, especifica qual o rumo que ela deve tomar. É justamente para isso que existe o planejamento. Então o gabarito da nossa questão já é aí a alternativa A. Mas vamos analisar as próximas alternativas, né? Para ver o que está errado nelas. Então olha só, na letra B nós temos o seguinte: no nível estratégico tem-se uma orientação de curto prazo. Nível estratégico tem-se uma orientação de longo prazo. O erro da questão está em dizer, então, que ela é de curto prazo. Quem é que é de curto prazo? Nível operacional. Nível operacional. Não esqueça disso, tá bom? Olha como isso cai em prova, tá certo? Simples, mas cai bastante. Já a segunda questão que a gente analisa traz aí, mais uma vez, a questão do prazo, né, dos níveis organizacionais. A alternativa C. Os funcionários operacionais focam em objetivos gerais e planos genéricos. Os funcionários operacionais focam em objetivos o quê, pessoal? Objetivos específicos, não objetivos gerais. Quando eu falo em objetivos gerais, eu estou falando do nível estratégico. O que é objetivo geral? Os objetivos que pensam, os objetivos que abordam a organização como um todo, né, de forma genérica, ou seja, de forma geral, de forma global. Então, quem faz isso não é o operacional, quem faz isso é o estratégico. O erro da questão está em dizer aí que é o operacional. Tá? Alternativa D. A análise SWOT contribui para com o planejamento estratégico ao analisar 4 perspectivas dentro da empresa. Essa alternativa D é espetacular. Por quê? Porque a alternativa D aqui, ela pode fazer você errar bonitinho essa questão aqui. Olha só. Bom, se você ainda não viu nada sobre análise SWOT, nós vamos ver em vídeos mais à frente, quando a gente for falar mais aprofundadamente dos planejamentos, né? Então a análise SWOT ela é uma ferramenta, só para adiantar aqui, ela é uma ferramenta de diagnóstico organizacional, né, que ela é usada justamente no momento do planejamento estratégico. Então o que essa análise SWOT faz? Ela é uma ferramenta que faz um diagnóstico organizacional levando-se em consideração 4 perspectivas, justamente como a questão está dizendo aí. Tá? Mas você vai ver onde é que está o erro da questão. Leve em consideração 4 perspectivas. A análise SWOT
ela vai fazer um diagnóstico observando o ambiente interno da organização e o ambiente externo. Dentro do ambiente interno, a análise SWOT analisa variáveis como forças e fraquezas, né? E no ambiente externo, ela vai analisar variáveis como oportunidades e ameaças. Então, de fato, são 4 perspectivas que ela analisa. Ela analisa as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. E qual é o erro da questão, então? O erro da questão está em dizer que essas 4 perspectivas são dentro da empresa e não são as 4 dentro da empresa. Olha que interessante essa questão. O erro aqui é isso, né? Porque ela vai analisar 2 perspectivas dentro, que é no ambiente interno, forças e fraquezas, e 2 no ambiente externo, portanto não é dentro, é fora, 2 no ambiente externo, que são oportunidades e ameaças. A questão fala aí que são 4 perspectivas dentro da empresa, e aí erra a questão por causa da palavrinha dentro. Na verdade são 4, sendo que 2 são dentro, 2 são fora. 2 no ambiente interno, forças e fraquezas, 2 no ambiente externo, oportunidades e ameaças. Tá vendo como a gente precisa ter bastante atenção na hora de responder as questões, pessoal? Porque, via de regra, vai cair assim essas pegadinhas, né? A banca vai jogar uma casca de banana e se você não estiver atento, você cai. E cai bonitinho, tá bom? Vamos lá, então. A alternativa é: no planejamento estratégico, não há necessidade de definir a missão, a visão e os valores. Totalmente errado, porque é justamente no planejamento estratégico onde eu vou definir qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores daquela organização. Só para relembrar o que é a missão. Missão é a razão de existência daquela organização, é o seu propósito, né? A visão é aquilo que ela pretende alcançar num determinado espaço de tempo, e os valores que ela compartilha, né, que são inerentes ali à cultura, né, organizacional, como por exemplo ética, diversidade, sustentabilidade, enfim, são práticas que aquela empresa, que aquela organização adota e incorpora aos seus valores compartilhados. Ok? Então a alternativa correta aí é a letra A, porque ela vai dizer que uma das vantagens do planejamento é proporcionar senso de direção, pois especifica um rumo para a organização, e é isso mesmo, é para isso que existe o planejamento. A alternativa A é o gabarito da nossa segunda questão. Beleza? Vamos então para a terceira questão. Comente aí embaixo como é que você se saiu nessa segunda questão, e vamos para a terceira questão e última para a gente finalizar o nosso vídeo. Vamos lá? Terceira questão é da Banca Copese, o concurso lá da Prefeitura de Bom Jesus do Piauí, ano 2015, auxiliar administrativo. E aqui ela pede que nós marquemos a afirmação incorreta sobre os níveis do planejamento. Então, atenção aqui, a gente quer agora a alternativa incorreta, a alternativa errada, tá? Então vamos lá. Na letra A, sobre os níveis do planejamento. Na letra A, diz o seguinte: o planejamento estratégico define objetivos e suas formas de realização para toda a organização. É realizado no topo da organização. O planejamento estratégico define os objetivos e suas formas de realização para toda a organização. Correto, né? O planejamento estratégico pensa justamente no todo, pensa justamente na organização como um todo. E é realizado no topo da organização. É lá que está o planejamento estratégico, no topo da pirâmide, como a gente viu na aula, né? Então está correta a alternativa A, mas a gente quer a alternativa errada. Alternativa B. O planejamento operacional é formado pelos planos mais simples e são realizados na base da organização. Perfeito. O planejamento operacional está lá na base da pirâmide, como a questão está dizendo. Ele é formado pelos planos mais simples, né? Que é do cotidiano ali, das rotinas da organização, das tarefas mais cotidianas da organização. A alternativa B também está correta. Vamos para a alternativa C. O planejamento tático representa um desdobramento do planejamento estratégico.
A gente falou isso lá na primeira questão, né? Teve uma alternativa que eu comentei algo sobre isso, né? Então, é exatamente isso, pessoal. O planejamento tático representa um desdobramento do estratégico. Todo o planejamento da organização começa no estratégico, né? A partir do estratégico se nasce o planejamento tático, do tático você vai ter o operacional. Nunca vai ser o inverso, tá? Vai sempre nessa ordem, estratégico, tático e operacional. Então é de fato assim que acontece. O planejamento tático representa um desdobramento. Por quê? No momento que eu tenho um planejamento estratégico, definindo ali os objetivos globais da organização, com base nisso, o tático vai lá e faz o seu planejamento, ou seja, ele se desdobra, né, com base no estratégico. Posso dizer então que o planejamento tático, né, o nível tático, bebe da fonte do nível estratégico. Ele vai lá no estratégico, colhe, né, todos os planejamentos que foram feitos ali, traz e vai desdobrar isso, vai alocar os recursos, vai criar os departamentos, né, vai dividir esse trabalho para que ele de fato possa ser materializado. Então, a alternativa C está correta também. A alternativa D. A responsabilidade pela definição do planejamento estratégico pertence aos gerentes das áreas intermediárias. Opa! A responsabilidade pela definição do planejamento estratégico pertence aos gerentes das áreas intermediárias. Vamos lembrar a pirâmide? A pirâmide ali aparecendo agora na sua cabeça e na sua visão. Quem está lá em cima, estratégico. Quem está embaixo, operacional. Quem está no meio, o tático. O meio é o quê? Intermediário. O nível estratégico, pessoal, só lembrando aqui, eu posso chamar ele também de nível institucional. O nível tático eu posso chamar ele de nível intermediário. Então a responsabilidade pela definição do planejamento estratégico pertence aos gerentes de áreas intermediárias? Não, pertence, né, aos gestores, né, pertence ao corpo diretivo daquela organização, pertence ao seu conselho administrativo, ao presidente, ao CEO daquela organização. Tá? Os gerentes de áreas intermediárias eles estão lá no nível tático, portanto eles não têm responsabilidade de definir o planejamento estratégico. Está aqui então o nosso gabarito, letra D é o gabarito da questão, porque a letra D está errada e a questão pede justamente a afirmação incorreta. Para finalizar, a letra E vai dizer o seguinte: a ordem de elaboração do planejamento, do mais abrangente ao específico, é planejamento estratégico, tático e operacional. Perfeita questão, mamão com açúcar aí, bem facinho. A ordem é justamente essa, né? Do mais abrangente ao mais específico. Quem é o mais abrangente? Planejamento estratégico. Depois nós temos o tático. Por fim, mais específico, nós temos aí o operacional. Certo, pessoal? E aí a gente encerra aqui o nosso vídeo aí de questões de concurso público. Trouxemos aí 3 questões muito bacanas para falar desse assunto e eu quero que você comente aí como é que você se saiu em cada uma delas, se achou difícil, achou fácil, foi tranquilo, né? Como é que foi aí a resolução das questões para você, tá certo? É só para que você possa ter uma noção de como isso cai na sua prova, como isso é cobrado aí pelas bancas de concurso. Como você viu, não é nada demais, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas é preciso que você tenha bastante concentração na hora de fazer a prova para não cair aí nas pegadinhas, na casca de banana que a banca vai jogar para você, tá bom? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um abraço, se Deus quiser, no próximo vídeo nós estaremos juntos novamente. Fica com Deus, pessoal, um abraço e até a próxima.